Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, quarta-feira, vamos dar continuidade à nossa lição, a lição semanal, a lição bíblica diária que está falando sobre o prólogo de João. Hoje temos a pergunta 7 e a pergunta 8. A pergunta 7 nos traz aqui o seguinte questionamento. Quando os fariseus insistiram na pergunta, que humilde resposta deu aos enviados do Sinédrio? Que humilde resposta, né? Ele deu aos sacerdotes e aos levitas que foram enviados pelo Sinédrio para inquirir a pessoa de João Batista. Vamos lá então, João 1, versículo 25 e 26 diz assim. E perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem és Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Desculpe, está um a quem vós não conheceis, disse João. Veja que os fariseus, eles eram insistentes ao ponto de serem inconvenientes. João foi claro na resposta, porque um homem espiritual, uma resposta para ele já é suficiente, porque ele tem discernimento. E para um homem que tem discernimento, um risco quer dizer Francisco. Mas eles insistiam com João, como eles faziam com Cristo, não entendiam e continuavam insistindo. Cristo falava numa linguagem espiritual, eles não entendiam e continuavam insistindo, né? Eles dizem para João, né? Se você não é o Cristo, por que você batiza? Se você não é Elias, por que você batiza? Se você não é um profeta, por que você batiza? Olha só que perguntas, né? Aonde é que está escrito na lei que só quem pode batizar com a água do arrependimento é o Cristo, é o Elias ou é um profeta? Onde é que está escrito isso na lei? Vejam que eles utilizavam só a lei quando lhes convinha, para tentar humilhar alguém, para tentar vencer um debate, não é? Mas aonde que estava escrito isso, né? E se eles não entenderam que estava escrito na lei? Que a lei dizia que o Cristo iria batizar, que o Cristo, né, que o Messias teria o poder da unção para batizar. E eles não entenderam que o que estava escrito lá tinha a ver com o batismo com o Espírito Santo. Como o próprio João vai dizer, olha aí, eu batizo com a água, mas o que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Será que o problema estava com João? Ou o problema estava neles que não entenderam o que o Antigo Testamento estava dizendo? E se o Antigo Testamento não foi específico, se era o batismo com água ou o batismo com o Espírito Santo com fogo, então eles tivessem a paciência de esperar o cumprimento da profecia, porque a profecia só se compreende com perfeição no seu cumprimento. E se a profecia não tivesse cumprido ainda, que eles tivessem bom senso, paciência para tentar entender o que aquele homem estivesse dizendo. E não como eles vieram, com o coração com má vontade. Não queriam escutar, não estavam dispostos, não se esforçaram para tentar compreender o que João estava dizendo. Porque o objetivo deles não era entender João. O objetivo deles era questionar João, ou tentar, quem sabe, desmascarar João, ou envergonhar João diante dos seus discípulos, para que os discípulos de João se voltassem para eles. Alguma coisa estava acontecendo ali, voltado nesse sentido, porque eles não queriam escutar a palavra da verdade. Da mesma forma fizeram com Cristo, da mesma forma continuam fazendo hoje em relação à verdade. Quem quer que seja que a pregue. Continuam esse mesmo espírito de enfrentamento, de combate, né? Principalmente
os grandes líderes fazendo com aqueles que não utilizam os títulos, não gostam dos títulos, das posições, como Cristo, como João Batista fizeram isso, né? E aí o texto continua, João diz bem claro, dizendo, olha, peraí, eu batizo com água. Será que você não entendeu direito? Eu estou batizando apenas com água. Mas existe um no meio de vós, que vocês não conhecem, aí ele vai dizer no verso 27, né? No verso 27 ele vai revelar exatamente esse que estava no meio dele, eles não conheciam. E essa frase de João aqui, que eles não conheciam, ela é como um tapa na cara, né? Porque isso realmente deve ter tocado neles. Como é que a gente não conhece? Quem não deve conhecer é você, porque a gente conhece tudo, a gente conhece a palavra toda, né? Eles poderiam sentir algo nesse sentido, né? Sentir magoado com essa frase. Mas João disse sem medo. E assim cada um de nós deve fazer da mesma forma, pregar a verdade como João Batista pregou, não importa o título, o cargo que ele ocupe dentro da instituição religiosa. A verdade tem que ser dita. Continuando, meus amados, agora na pergunta 8, o fato de os fariseus não reconhecerem o Messias, que já estava no meio deles, significava que eles estavam perdendo que dádiva do Senhor. Isso significava que eles estavam perdendo que tipo de dádiva? Que dádiva do Senhor, da parte do Senhor? Veja que no livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 11, João Batista vai dizer, a continuidade daquela fala, né? Eu, na verdade, vos batizo em água, ou com água, né? Na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas, as sandálias, né? Ou de amarrar as sandálias do seu pé. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo. Aqui está né? Nessa versão aqui, versão moderna, mas o texto correto é: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Se batiza com, né? Com água, com o Espírito Santo e com fogo. Essa versão aqui é muito tendenciosa, né? Mas eu coloquei essa versão justamente porque eu queria tratar deste tema também. Todas as versões corretas trazidas do grego é batizar com água, batizar com o Espírito Santo, batizar com fogo, né? Então, deixa bem claro isso. Então, João, primeiro ponto que João diz aqui, que explica de novo, né, que nós estamos usando praticamente o mesmo verso e a continuidade dele. João diz, olha, eu batizo com água, né? Mas esse que vai batizar vocês, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E ele vai dizer assim, ó, esse é mais poderoso do que eu. Veja que João não tem vergonha de dizer que ele também era poderoso, ele tinha um certo poder. Que poder é esse? Né? Esse tem mais força do que eu. Se vocês vieram a mim porque me temem de alguma forma, porque vocês entendem que eu tenho discípulos, que eu tenho um certo poder. Agora imagine esse que está no meio de vocês e vocês nem conhecem ainda. Esse sim é poderoso, mas ele é tão poderoso que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias ou de levar as sandálias dele, né? De lavar os pés dele, de tocar nos pés dele, não sou nem digno. Olha só o nível de informação que João Batista está trazendo para aqueles homens. Se nós estivéssemos no lugar daqueles religiosos, nós não teríamos despertado para querer conhecer essa pessoa. Olha, meu amigo, se ele está no nosso meio e eu não conheço ainda, me apresente. Quando você conhecer ele, pelo amor de Deus, me diga quem é ele, eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero conhecer, nem que seja para me rir na cara dele, mas eu quero conhecer, não é? Não era importante? Porque essas figuras aqui, esses religiosos, né? Esses religiosos petulantes, cheios de vanglória, eles não admitiam, né? Agora se fosse um homem mandado por César, riquíssimo, lindo, cheio de ouro, cheio de prata, ameaçando eles com um exército, talvez eles acreditassem.
né? Talvez eles acreditassem. E dissesse a certidão do nascimento aqui, olha, eu sou da descendência direta de Moisés, eu sou da descendência direta dos levitas, ó, tal. Talvez isso quebrasse a dureza do coração dele, porque eles não estavam preocupados com o espírito, estavam preocupados com a carne, estavam preocupados com a letra morta, estavam preocupados com o status, né? Então, pelo menos ele dissesse, me diga pelo menos que essa pessoa, para a gente rir, humilhar ele, pelo menos houvesse esse interesse, mas nem interesse algum houve da parte deles, né? Quando eu disse, vocês não conhecem essa pessoa é poderosa. O meu batismo, o batismo que eu faço nas águas, não pode ser comparado ao batismo que ele fará com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Olha que coisa impressionante é a fala de João. Infelizmente eles não entendiam isso, porque a linguagem dele era sempre preso à letra morta. Os seus manuais, as suas doutrinas eram muito desenhadazinhas para atender a necessidade do crente preguiçoso, que quer ler só a letra morta ali, superficial mesmo assim, e se contentar com aquilo. E não é assim. O povo de Deus tem que ter a disponibilidade para ler a palavra, para examinar com cuidado a palavra de Deus, com espírito de humildade para buscar compreender isso. Prestar atenção a cada detalhe da palavra de Deus, porque em cada frase, em cada palavra pode trazer uma revelação muito importante para a nossa edificação espiritual. João falou, eles não entenderam. Mas e hoje? Quando nós lemos a palavra daquilo que João falou, daquilo que Cristo falou, qual é o nosso comportamento em relação à palavra da verdade? Vamos questionar? Vamos buscar apenas um conhecimento cultural? Ou vamos buscar o conhecimento espiritual que salva? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê esse discernimento, essa vontade, essa disposição para que busquemos isso, essa verdade que salva.